E essa informação de que o São Paulo já fez contato por Dorival Júnior, vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema. Já o São Paulo tem Oscar se despedindo de forma oficial depois do acordo que vai lhe garantir 10 milhões de reais. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sejam bem-vindos. Só não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal e ativarem as notificações. E Oscar decidiu falar sobre sua despedida do São Paulo. O meio atacante que precisou se aposentar no fim da temporada passada por conta de problemas cardíacos, somente na semana passada rescindiu de forma oficial o seu vínculo com o São Paulo. O contrato terminaria em dezembro de 27. E depois de abrir mão de uma boa quantia financeira, assegurando 10 milhões de reais que serão pagos até dezembro do ano que vem, o Oscar disse o seguinte, abre aspas, sempre fui São Paulino, desde pequeno, então é uma relação de muito amor pelo clube. Para mim o São Paulo é um dos maiores times do Brasil e do mundo. É um time pelo qual sempre torci. Vim para cá porque eu torcia muito pelo São Paulo e queria jogar o fim da minha carreira no clube que eu sempre gostei, pelo clube que me revelou e pelo qual tenho um carinho enorme. Isso sem falar da torcida. Sou um torcedor são paulino, então fico muito feliz de estar acabando a carreira por aqui. Só para completar, é importante registrar que, com Oscar e Daniel Alves, o São Paulo terá um custo mensal até o fim do ano de mais ou menos 900 mil reais. São 450 mil reais para um, 400 mil reais para outro. Bastante dinheiro por dois ex-atletas que passaram de forma bem discreta pelo Morumbi. É verdade que o São Paulo procurou Dorival Júnior sem a participação de Rui Costa, o atual executivo de futebol do Tricolor? Essa informação surgiu no fim de semana e foi publicada pelo blog do Paulinho, causando enorme alvoroço entre torcedores do Tricolor. Isso porque 99% dos São Paulinos querem a demissão do Roger Machado e entendem que o Dorival Júnior seria a melhor escolha. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao presidente Jair Massis, conversei com o Rui Costa e também com um representante do Dorival Júnior. Todos negaram qualquer contato. Nem acho que seria diferente, né? O empresário do Dorival não pode admitir que já tem conversas com o São Paulo. O Rui Costa assegura que não participou de absolutamente nada e dá para acreditar e confiar, até porque o Rui é o grande responsável pela contratação do Roger Machado. Já essa pessoa próxima ao presidente Jair Massis lembrou de um detalhezinho importante. Se o Rui Costa e o Rafinha, que são os homens do departamento de futebol, não fizeram contato com o Dorival, quem teria feito? O próprio Jair Massis? Essa fonte ligada ao presidente do São Paulo assegura que não houve participação do Jair Massis na busca por um técnico. Mas me parece ser questão de tempo para que o Roger Machado caia e Dorival Júnior surja como grande oportunidade. Houve uma desconexão desde o princípio do torcedor do São Paulo com o Roger Machado. E mesmo depois de duas vitórias contra o Cruzeiro e contra o Boston River, bastou perder para o Vitória em Salvador no último sábado para que o Roger já virasse alvo de muitos ataques. É questão de tempo, de mais duas ou três derrotas, uma sequência ruim, para que o Roger Machado caia. E aí, a bola da vez certamente será Dorival Júnior. Por hora, todos negam contato do São Paulo com o Dorival. É só importante lembrar que uma demissão do Roger Machado pode acabar também complicando a situação do Rui Costa. O Rui foi o grande responsável pela dispensa do Hernan Crespo e pela contratação do Roger. Diante disso, seria até natural que o Roger caindo levasse também o homem forte do futebol do Tricolor. São Paulo que se manteve em segundo lugar empatado com o Fluminense, com o Flamengo e com o Bahia, depois da derrota contra o Vitória. Semana decisiva pro Tricolor, que joga na Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. O que você pensa sobre Roger Machado e Dorival? Use espaço para comentário, não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nicola, tem chance de Dorival ser o novo técnico em breve? Sim, Igor. Eu acho que essa é a tendência, embora eu não tenha nenhuma informação em cima do que publicou o blog do Paulinho afirmando que o São Paulo já procurou o Dorival, tá? Nicola, em caso de o São Paulo contratar o Dorival sem o consentimento do Rui Costa, você acha que ele sai do São Paulo? Eu não acho, tenho certeza, Igor. Tenho certeza. Nesse contexto de demitirem o Roger sem consultar o Rui e de trazerem o Dorival, e até acho que o Rui não acredita na possibilidade de o Dorival fazer isso por trás dele, tá? Roger Machado não dura mais 3 jogos, escreve o Luiz Ferreira. É provável. O Roberto Dino, salve Nicola, passando para dizer, agora o Roger está sendo o Roger e o São Paulo sendo o que se tornou nada. E as pepas, hein? Que papelão. Pois é. Eu acho que a derrota do São Paulo pro Vitória
mostra que o São Paulo não tem condição de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Ainda que a diferença seja, entre aspas, de só 6 pontos, para você ser campeão brasileiro, você precisa de muito fôlego, de muito time. E, cara, para falar o português bem claro, nessa temporada, para mim a disputa vai ficar só entre Palmeiras e Flamengo, tá? E qual é o Júlio Batista chega quando? Porque ele ainda não está treinando o sub-20 do São Paulo. Deixa eu levantar essa informação. Deixa eu mandar mensagem para uma pessoa do São Paulo e a gente já traz essa resposta, tá? Curioso, né? O São Paulo já perdeu o Alan Barcelos, que já foi anunciado no Palmeiras. O acordo com o Júlio Batista estava fechado, acabou voltando atrás e no final das contas ainda. Boa noite. Tudo bem por aí? Alguma novidade sobre Júlio Batista no sub-20? Assim que essa pessoa de São Paulo responder, já conto para vocês, tá bom? A Thaisa Batista perguntando sobre Alexander Barbosa no São Paulo, contrato até dezembro no Botafogo. Teve perto de renovar, não se sabe ao certo o que aconteceu, que a negociação estagnou, travou. Não dá para imaginar o Barbosa saindo do Botafogo antes do fim da temporada, tá? Agora, no fim da temporada, se não tiver renovado, a partir de julho, se não tiver renovado, ele já pode assinar um pré-contrato para sair de graça, tá? Alguma chance de Thiago Maia no São Paulo no meio do ano? Pergunta do Sandro, eu já nem vou precisar mandar essa pergunta para frente, porque eu já havia questionado o Rui. O Rui garantiu que não há nenhuma negociação, nenhum interesse, embora essa especulação tenha surgido com a possibilidade de envolvimento do Arboleda. São Paulo deve rescindir o contrato com o Arboleda, então nem teria sentido usar o Arboleda como moeda de troca, tá? Qual é verdade que o São Paulo consultou o Dorival para uma eventual demissão do Roger Fraco Machado? DJ, não consegui confirmar essa informação, tá? Li que o Paulinho publicou essa história, foi atrás e ninguém no São Paulo confirma. Era natural que não confirmasse. O grande X da questão é quem teria feito essa consulta. Se o Rui Costa e o Rafinha estão fechados com o Roger e não há outra pessoa no departamento de futebol, o próprio Macis, o que eu escutei aqui não, que o Macis não fez nenhum contato nesse sentido. Ó, vamos lá, chegou a primeira resposta da noite, tá? Alguma novidade sobre Júlio Batista no Sub-20? Deve chegar ao Brasil essa semana e assina contrato por enquanto, acordo verbal apenas. Boa. Ele foi buscar as coisas da mudança dele? Então, só para quem está chegando agora, vocês me perguntaram se o Júlio Batista vai ou não ser técnico do São Paulo. A resposta deve chegar ao Brasil essa semana e assinar contrato. Por enquanto, acordo verbal apenas. Então, o São Paulo admitindo que já tem tudo encaminhado, tá? E qual a sua avaliação do jogo do Vitória e do São Paulo? O Mark Gleidson, acho que depois da expulsão do Lucas Almon, o jogo para o São Paulo acabou. Foi um primeiro tempo razoavelmente equilibrado. O fato de ter saído na frente deixou o Vitória numa condição boa, veio a expulsão do Lucas Amon, e aí o jogo para o São Paulo acabou. Depois o Jair Ventura chegou a dizer que cabia mais. Olha que não tá tão maluco essa ideia não, tá? Boa noite, Nicola. Estão falando muito do Dorival, o São Paulo e no São Paulo. Procura saber. Leandrão, isso só pode acontecer se fizerem por trás do Rui Costa. E aí, só para falar em português bem claro, o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, o cara que foi escolhido, o cara a quem o Assis confiou toda a credibilidade para tocar o departamento de futebol, o Rui Costa decidiu demitir o Crespo e contratar o Roger Machado. Mesmo sabendo da resistência, do barulho contrário, enfim. O Rui não vai demitir o Roger Machado. Porque se demitir, é bem provável que o Rui caia junto, tá? Então, o que eu imagino que vai acabar acontecendo? Eu acho que o Roger, diante de mais 3 ou 4 resultados ruins em sequência, pode acabar saindo, e aí corre esse enorme risco de o Rui Costa ter que sair também, tá bom? Nicola, Dorival pode voltar ao São Paulo? A resposta, Isaac, é sim, mas eu não tenho a informação de que existe negociação por agora. Eu acho que é um nome natural. Roger caiu, quando cair, vai cair em algum momento, o Dorival vai ser a bola da vez, não tem a menor dúvida. Todo mundo no São Paulo, torcedor de São Paulo, adora, ele também gosta do São Paulo, é natural que isso ocorra. Mas a informação que eu tenho ela conflita com o que publicou o blog do Paulinho, afirmando que já houve um contato de gente ligada ao Assis com o treinador, tá bom? Fabiano Furlan, Nicola, acabei de me inscrever no seu canal, legal. Preciso de desabafar o Roger Machado, é incompetente 5 estrelas. Pois é, Fabiano, a contratação dele foi muito equivocada, na minha opinião, cara. E olha que é até mais confortável dizer isso, porque em 7 jogos ele tem 4 vitórias, um empate, 3 derrotas. Tem mais vitória do que derrota. Mas, cara,
não fazia sentido. E acho que esse vai ser um preço alto que o Rui vai pagar. O Rui vai colocar o emprego dele em risco por conta dessa contratação, tá? Pergunta se o Roger vai cair no São Paulo. Deixa eu ver a sequência de próximos jogos do São Paulo. Não parece que o Roger vai ter vida longa, não, embora o Rui vai fazer o possível e o impossível para sustentá-lo, né? São Paulo que vinha de 2 vitórias consecutivas, a ótima vitória contra o Cruzeiro, baita atuação, e uma vitória boa contra o Boston River, além da agora com a derrota pro Vitória. São Paulo pega o Ringues no dia 14, mais conhecido como terça-feira, no Morumbi. Depois pega o Vasco fora e o Juventude em casa. É uma sequência que permite ao São Paulo no mínimo 7 pontos. 2 vitórias em casa, relativamente tranquilas, e um empate contra o Vasco. Talvez essa sequência mais, entre aspas, tranquila é que pode acabar por resultar mais problemas para o Roger, porque se o Roger não confirma os resultados que se imaginam, certamente o barulho pela demissão dele vai ser enorme. Ficou faltando uma resposta, tá? Então, só para quem está chegando agora, deixa eu trazer uma atualização e uma resposta. No início da live, perguntei para uma pessoa do São Paulo por que o São Paulo ainda não havia anunciado o Júlio Batista. E essa pessoa contou que o São Paulo já tem um acordo verbal com o Júlio e o aguarda para essa semana. Ele voltou para a Espanha para cuidar da mudança. Morava na Espanha já há bastante tempo, tá? Meu like é o 268, obrigado. É verdade que o Dorival pode voltar ao São Paulo ainda antes da Copa? Tomara, porque se o Roger Machado continuar, vai afundar o São Paulo na Série B. Severino, eu acho que é o caminho natural das coisas, tá? Acho até que a pausa para a Copa pode ser um divisor de águas. Eu só não tenho a informação que o Paulinho tem, o blog do Paulinho publicou, que já houve um contato do São Paulo sem o consentimento do Rui Costa com o Dorival Júnior, tá? Eu vou até mandar uma mensagem pro empresário... Peraí. Pro empresário do Dorival. Não vai confirmar também, né? Mas... vamos ver. Pelo menos dar uma sondadinha, né? Vamos ver o que rola. Também o cara, não, teve contato, enfim, não vai admitir, mas vamos tentando, né? Antônio Júnior, Nicola pergunta aí se o São Paulo está negociando alguma outra empresa no lugar do BIS. Especularam a BYD, dá para dizer que existiu uma consulta, uma conversa preliminar, mas hoje a prioridade no São Paulo é renovar com a Mondelez, que é a dona do BIS, tá? Severino Costa fala... É verdade que o São Paulo está monitorando o zagueiro do Botafogo, Alexandre Barbosa, uma troca pelo Ferrarese no meio do ano? O Severino, me parece que a possibilidade maior da troca do Ferrarese, ela envolve o Arthur, tá? Ferrarese e Arthur foram emprestados com valores fixos parecidos, 6 milhões de reais, a opção de compra para ambos. Se os dois performarem bem, a tendência é que essa troca aconteça no fim da temporada. Para o Botafogo não tem nenhuma interesse em mandar o Ferrarese, ficar com o Ferrarese em definitivo, mandando o Barbosa para o São Paulo, porque o Ferrarese é reserva lá e o Barbosa é titular lá. Por que eu vou me desfazer de um titular para garantir a permanência de um reserva? Não faz nenhum sentido essa possibilidade, tá? Nicola, caso o São Paulo tropece contra o Vasco, Juventude e Mirassol, o Roger pode ser demitido? Pode. É uma realidade. Cara, a situação do Roger, ela é muito ruim, E o Macis está sentindo, pela primeira vez desde que se tornou presidente, rejeição, e está sentindo por conta dessa contratação da qual ele não teve participação. Não foi uma escolha do Macis. Dorival no São Paulo, nenhuma informação. Kamikaze, acho que foi hoje ou ontem, enfim, o blog do Paulinho publicou que já houve um contato de gente do São Paulo com o Dorival, sem a participação do Rui Costa. E eu fui checar agora à noite, só recebi essa informação agora à noite, só li sobre o assunto agora à noite, mandei mensagem para o Rui, que disse desconhecer qualquer situação nesse sentido. Também mandei mensagem para uma pessoa próxima ao Macice. E a pessoa disse, Nicola, não teria nem quem procurar o Dorival, porque se não fosse o Rui e o Rafinha, quem faria esse contato? Mas enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Está meio óbvio que o Roger não termina a temporada, é só uma questão de mais 3 ou 4 derrotas para que ele seja demitido. Fala, minha turma, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias do São Paulo nesta manhã desta terça-feira, com muita informação do tricolor paulista. Então, peço humildemente para você dar o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado no noticiário do tricolor. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.